E o que acontece é que o Eren mostra pra gente que ele está disfarçado. Ele está infiltrado lá em Marley e ele está se fingindo que ele é um paciente, que ele é um paciente de guerra. Então ele tá lá no hospital e o Falco encontra ele. E eles começam a conversar e começam a ser amigos, né? E aí o Eren pede para que o Falco envie cartas para ele. Enfim, né? Tem aquele contexto ali da história que quem já viu sabe. Mas o que é legal é que é o seguinte: eles têm uma conversa sobre a guerra, né? Que tá acontecendo. E aí o Eren faz uma fala com o Falco que ele diz que ninguém vai pra guerra porque quer. Tipo assim, a maioria, tipo assim, a maioria das pessoas que vai pra guerra, eles vão porque eles não têm escolha. Eles são forçados ou pelo ambiente ou pela situação deles, né? No caso, por exemplo, os Eldianos são forçados porque são Eldianos dentro daquele contexto da história e tudo mais. Então ele fala assim, tipo, pô, ninguém quer ir pra guerra, ninguém gosta de guerra. As pessoas vão pra guerra porque elas são forçadas aí. Mas ele diz que mesmo na situação assim, existem pessoas que escolhem ir direto pro inferno, segundo ele, né? Porque eles têm algo por que lutar, são as que escolhem continuar avançando. Então aqui a gente mostra o discurso do Eren de que assim, ó, se precisar ir pro inferno, pra guerra, pelas pessoas que eu amo, eu vou ir, né? E ele quis dizer assim, tipo, eu sou essas pessoas, eu sou a pessoa que eu escolhi estar aqui na guerra, eu escolhi estar no olho do furacão, eu escolhi ir pra morte, entre aspas, porque é o que eu preciso fazer pelas pessoas que eu amo, né? E aí, isso tem muito a ver com esse início de temporada e uma coisa muito ruim que acontece, que é esse romantismo que se cria pra isso. Porque tu ouve o Eren falando isso, tu pensa assim, caralho, o Eren é foda, tá ligado? Nossa, o Eren vai. Ele tá com um plano de lutar pelas pessoas que ele ama e tudo mais. Então cria-se um romantismo por trás desse personagem num momento em que talvez não. A gente vai ver depois que esse momento, essas escolhas dele, elas vão ter um impacto muito grande no futuro, tá ligado? Mas enfim, vamos seguir com a história, tá? Tem a parte então do Willy Tybur, que é apresentado, que ele é o líder de uma família, que é a família Tybur, que eles têm um titã na posse deles. E aí mostra, enfim, que eles têm muita moral por causa que eles são eldianos, né? Mas mesmo assim eles são nobres, por causa que na época do passado essa família, eles não lutavam, tipo assim, eles tinham um titã, mas eles não usavam Titã pra lutar, então as outras nações meio que respeitavam eles por conta disso. É meio confuso essa parte, tá? Eu não entendo, não entendi muito bem, acho que não explicou tão bem assim. Não ficou tão plausível essa explicação de por que essa família tem tanta influência mundial, tá? Mas eles têm. E aí, enfim, revela ali que o Marechal de Marley quer dar. O Willy oferece o Marechal para dar um golpe ali, se tornar o comandante do exército. Mostra ali que a família Tybur meio que controla a Marley por baixo dos panos e tudo mais, tá? Então mostra ali um pouco, desenvolve um pouco os personagens e essa ideia de que o Willy ele quer reunir todas as lideranças do mundo possíveis ali em Marley e fazer um festival onde ele quer anunciar uma solução para os problemas do mundo, para as guerras que estão acontecendo e para a questão dos titãs. Então acontece esse plano, é marcado um festival onde as pessoas do mundo todo vão ir ali no distrito de concentração de Libério, que é onde ficam os Eldianos, tá? E aí o que acontece? Nesse dia do festival, o Eren tá escondido num porão de uma casa e ele faz o Falco levar o Reinier lá para conversar. E aí, cena muito foda essa cena, né? Mas o Reinier pergunta o que o Eren tá fazendo ali. Pô, o que tá fazendo aqui na minha cidade e tudo mais. E o Eren diz que, cara, eu vim aqui fazer a mesma coisa que tu fez, tá ligado? Tipo, a gente. E que eles, assim, ele conta, ele diz assim: eu e tu, a gente é igual. E eu tô fazendo isso porque eu não tive escolha. Assim como tu fez por não ter escolha no passado, tá ligado? Então ele meio que conta ali, tipo, né? Pô, eu vou destruir tua agorizada que nem tu fez comigo, tá ligado? Então, tipo assim, é um momento meio que de vingança, entre aspas, tá? Então, por isso que esse é um momento que muita gente acha muito legal, no sentido de, boa, Eren, vai lá, tá ligado? Se vinga. É um momento em que tu pode, pô, fazer o que fizeram contigo, tá ligado? Só que isso aí, por si só, a gente já começa a perceber que pode ser meio estranho, tá ligado? Tipo, é assim que ele vai resolver o problema? Ele vai usar da mesma força e crueldade que usaram contra ele, ele vai usar contra eles, agora que ele pode, agora que ele tem poder, tá ligado? Então talvez se o Eren tivesse poder desde o começo, será que ele não seria ele mesmo o carrasco e não a vítima? Enfim, é tipo, sabe, é esse tipo de argumento, de coisa que a gente pode pensar nesse momento. Mas o que acontece? O Willy Tybur conta então pro pessoal algumas informações que eles tinham escondido da mídia até o momento, então
E ele conta sobre a história do Rei Fritz, que o Rei Fritz é considerado um vilão da humanidade por causa que ele foi para a ilha Parades e se escondeu lá com o Titã Fundador. E na verdade o Willy apresenta uma nova ideia de que na verdade o rei não era um vilão, ele era um herói por ter feito isso. Por causa que a jura de paz que o rei fez com que as guerras parassem no momento, e aí ele reuniu lá em Parádizes muitos eldianos dentro das muralhas e disse: eu vou ficar quieto aqui, né? Tipo, eu tenho o poder do Titã Fundador, mas eu não vou usar ele. E realmente o rei Fritz fez isso, tá ligado? Foi uma solução que ele achou para resolver um problema extremamente complexo, de certa forma, tá? E ele disse que isso estava dando tudo certo até o momento em que o tal de Eren roubou o poder do Titã Fundador. E agora ele diz que não tem mais garantia que essa paz aconteça, por causa que o Eren quebrou a jura da paz, porque o Eren não tem sangue real, né? O que é verdade. E aí no momento em que ele diz, né, que o Eren é o nosso vilão e todo mundo tem que atacar a Ilha Parádizes para matar o Eren surge, destrói o palco, mata ele e mata muita gente. Ele mata muita gente, tá? E aí aparecem os Titãs de Marley, aparece o exército de Marley e aparecem também as pessoas da ilha. As pessoas da ilha estão voando num Zeppelin, aparecem para lutar ao lado do Eren e viram uma pancadaria. Tá? Essa parte de luta eu não vou entrar em detalhes, mas dá pra ver que o Eren tá muito mais forte, controlando muito melhor o Titã dele e tudo mais, tá? Mas enfim, eles lutam, pegam o Eren, resgatam ele e fogem num balão, tá? E aí, o que que acontece, tá? O Flock, não sei se você se lembra desse personagem chato. O Flock, ele começa a gritar no balão, a vitória do novo Império de Eldia, né? Então eles começam a se considerar ali, os pessoal da ilha, como um novo Império Eldiano, né? Tentando resgatar aquela história de Eldia do passado, onde o Império de Eldia meio que comandava o mundo com o poder dos titãs, né? E aí, enfim, eles conseguem voltar pro balão, mas a Gabi e o Falco conseguem subir nesse balão, se infiltrar, e a Gabi mete uma bala na Sasha e mata ela, tá? E aí o Flock pega as duas crianças e quer tocá-las da nave, mas ele pede autorização pro Jean, porque o Jean é tipo o líder dele, sei lá. E aí o Jean fala que não, a gente não pode, se a gente começar a atacar a criança de nave por aí, que futuro que a gente espera. Como se já não fosse horrível o suficiente ele chegar ali e matar todo mundo, tá ligado? Tipo, muita criança foi esmagada pelo Eren naquela história ali, o Armin explodiu um porto, muita criança morreu nessa brincadeira também, tá? Então, tipo, né? Mas eu entendo o que ele quer dizer, mas é meio hipócrita da parte dele, tá ligado? Mas enfim, eles preferem manter as crianças ali e descobrem então que o Zack, na verdade, ele estava junto o tempo todo. Ele meio que estava ali, foi salvo junto, e por algum motivo o Zack estava trabalhando agora com o Eren ou com o pessoal da ilha, tá? Mas o que mostra também é que é o seguinte, que o Eren decidiu atacar Marley sozinho, tá? Não foi um plano da ilha, foi um plano do Eren. Então eles foram lá resgatar o Eren, porque o Eren já estava lá e o Eren estava lá metendo louco. Se eles não chegassem para resgatar o Eren, talvez o Eren até tivesse sido morto, sei lá, enfim, né? Então eles até xingam o Eren, né? Tanto que o Levi, quando pega o Eren, fala: Nossa, você tá virado uma merda pior do que a merda que tu era quando eu te conhecia antes, tá ligado? Então ele mostra aí que o Eren ficou meio que longe deles por um tempo e decidiu armar um ataque sozinho, tá? Mas enfim, o que acontece agora, tá? Uma parte legal que mostra o flashback do que aconteceu nesse tempo na ilha, que ele conta que o Marley enviou vários navios para Parádizes nesse meio tempo, tá? Nesse tempo de temporada que passaram-se alguns anos, né? E aí nesse meio tempo eles enviaram vários navios para explorar a ilha, só que como o pessoal da ilha já tinha dizimado todos os titãs que tinham lá, eles estavam controlando aquele porto. Então chegava um navio de Marley e o pessoal da ilha já estava pronto para atacar, né? E aí o que que acontece? Mostra que a Range, ela estava tentando se comunicar com as pessoas de Marley. Então, tipo assim, as pessoas chegavam lá e eles não atacavam os navios. Eles meio que, o Eren se transformava em titã, segurava o navio, o Ermin virava titã pra intimidar eles e tudo mais. E eles tentavam conversar, e a gente falava: olha só, a gente não quer matar vocês, a gente quer conversar só, a gente quer se conhecer, quer se entender. Nesses meio tempos, esses vários navios que foram enviados, sei lá, foram 30 e poucos navios, 40 e poucos navios que foram enviados, eles conseguiam resgatar alguns eles tinham que lutar, alguns eles conseguiam resgatar pessoas que ficavam dispostas a ouvir eles e acabaram indo morar lá na ilha, tá? Então eles formam um exército de pessoas que começa a trabalhar na ilha. Tipo assim, pô, vocês são gente boa, vocês da ilha são legais. Marley são filha da puta mesmo, nem queria estar trabalhando pra eles, vou ficar por aqui com vocês e tudo mais. Então eles formam uma amizade com algumas pessoas que vieram de Marley, tá?
Eles vão montando ali enfim. E é legal porque daí as pessoas que vêm de Marley têm mais tecnologia, então eles conseguem construir coisas, enfim, tá? E aí uma parte legal é que é o seguinte, a Mikasa fala, ela usa a frase que é o seguinte, ó. Se o mundo nos conhecesse realmente, não iriam querer nos matar. Mas eles têm medo, justamente porque eles não nos conhecem. Então por que que ela diz assim, pô, a gente tá fazendo amizade com esses caras, né? Porque eles estão vindo aqui, estão morando com a gente, estão convivendo com a gente, estão conseguindo entender a gente e não estão querendo nos matar. Porque eles estão vendo que a gente é igual. Então ela falou, se todo mundo, se a gente pudesse conversar com as pessoas no mundo, né? A gente pudesse se conhecer, eles não iam ter medo da gente e assim eles não iam querer nos matar, né? Então, tipo assim, é inocente, é uma ideia utópica, mas é verdade, tá ligado? É exatamente algo que seria uma solução para alguma coisa. Claro, como vai fazer isso é outra história, mas tipo assim, é um fato, tá ligado? Só que daí o que acontece? O Eren já responde ela e mostra que, tipo assim, a cabeça dele é muito diferente dos outros. Que ele fala, para eles, mesmo que eles nos conheçam, nós seremos sempre a raça que pode virar titã. O que também é verdade, tá? Porque assim, por mais que eles sejam bonzinhos, sejam pessoas legais, quem não vira titã vai sempre olhar pra eles e pensar, cara, esses podem virar titã, tá ligado? Por mais que, né? Então o Eren tem sempre esse pensamento mais sombrio, entre aspas, tipo assim, cara, não adianta eles nos conhecer. A gente vai ser sempre os que viram titã. Eles vão sempre odiar a gente, de um jeito ou de outro, tá